Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz e a bondade do Senhor sejam sempre com cada um de vocês. Que alegria ter cada um de vocês acompanhando os nossos estudos bíblicos por aqui. Sejam muito bem-vindos a este episódio. Peguem suas Bíblias, acomodem-se e preparem o coração, porque hoje vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e consoladores e misteriosos de toda a Escritura, da providência divina, da confissão de fé de Westminster. É o 5º capítulo da nossa confissão. Vamos lá. Você já se pegou olhando para o caos do mundo? Ou até mesmo para as reviravoltas dramáticas da sua própria vida e se perguntou: onde está Deus no meio de tudo isso? Bom, se você já pensou nessa realidade, esse estudo foi feito sob medida para você. Bom, mas nós precisamos entender primeiro o que significa quando pronunciamos a palavra providência. Então, a providência, a providência divina é o desdobramento histórico e temporal dos decretos eternos de Deus. Em termos simples, se a criação trouxe o mundo à existência, a providência é o ato contínuo pelo qual Deus sustenta, guia, governa esse mesmo mundo. Então Deus, ele não é como um relojoeiro que deu corda no universo e o abandonou à sua própria sorte. Se isso fosse uma realidade, então nós teríamos que reconhecer a força do deísmo. Mas o nosso Senhor, ele é como se fosse um capitão que segura firmemente no timão da história e governa e guia a história por meio dos seus próprios decretos. Por que isso é importante, compreender a providência? Porque isso muda completamente a forma como encaramos a realidade. Ela remove o acaso, a sorte e o destino cego, da nossa vida, como se tudo fosse um acaso, como se... Não funciona assim. Quando a tragédia nos bate à porta ou quando a alegria nos surpreende, saber que a mão invisível de Deus está orquestrando cada detalhe nos impede de cair tanto no desespero quanto na soberba. Então a providência coloca cada segundo da nossa existência sob o manto da boa, sábia e soberana vontade do Pai. A Confissão de Fé de Westminster abre o capítulo 5 com uma declaração monumental que resume com precisão a teologia bíblica do governo de Deus. O texto afirma o seguinte na primeira seção: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde as maiores até as menores, por sua sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, para louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Então note como a Bíblia não deixa margem para o acaso. Nós entendemos que toda a sustentação do universo é por meio do Filho de Deus, que não apenas criou o cosmos, mas o mantém funcionando ativamente. Em Hebreus, no capítulo 1 e verso 3, vai nos dizer o seguinte: Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O governo de Deus é absoluto em todas as dimensões da realidade. No Salmo 135, verso 6, nos diz o seguinte: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Então, para rebater qualquer ideia de que Deus só cuida das grandes coisas, Jesus é categórico em nos mostrar o controle milimétrico do Pai. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versos 29 a 31, nós podemos observar essa realidade de que Deus governa não somente as coisas grandes, mas também aquelas que podemos chamar de coisas pequenas, Por exemplo, veja,
Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? E nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os fios de cabelo da cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. No século XVII, quando esta confissão de Westminster foi redigida, a Europa passava por intensos debates sobre o conhecimento de Deus e o livre-arbítrio humano. Ao usar termos como infalível, presciência, imutável conselho, os teólogos de Westminster blindaram a Igreja contra a heresia do socinianismo, que negava que Deus sabia o futuro com certeza, e século mais tarde, contra o que hoje conhecemos como teísmo aberto, a falsa ideia de que o futuro está aberto. E Deus ele só pode descobrir as coisas por meio das decisões dos humanos, que Deus vai aprendendo as coisas à medida que elas acontecem. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vemos um Deus que improvisa na história. É por isso que a providência é o desdobramento na história daquilo que ele já determinou na eternidade. E o fim principal de todo esse governo não é o nosso conforto egoísta, mas o louvor da glória de seus próprios atributos, como a sua sabedoria, justiça, bondade e misericórdia. Na ciência, existe um conceito chamado efeito borboleta, que sugere que, ao bater de asas de uma borboleta no estado de São Paulo, pode, teoricamente, causar um tornado no Texas semanas depois. Uma ilustração de como os pequenos eventos podem gerar grandes consequências no caos, né? Mas na providência divina, o conceito é real, mas o controle é absoluto. Pense na história de José do Egito. O que parecia uma sucessão de acasos mesquinhos, o ciúme dos irmãos, uma túnica colorida, uma caravana de ismaelitas passando na hora exata, a mentira da esposa de Potifar, o esquecimento do copeiro-chefe na prisão, cooperou milimetricamente para que, anos mais tarde, José se tornasse o governador do Egito e salvasse o povo da fome. E ainda mais, preservando a linhagem da qual nasceria o Messias. Então, ou seja, Deus governou as pequenas coisas, o ciúme e os sonhos, para cumprir a grande coisa, a salvação do seu povo. Agora, meu querido irmão, se até os passos de um minúsculo passarinho e o número exato dos fios de cabelo da sua cabeça estão registrados no painel, do controle do Criador, meu irmão, por que você acha que ele se esqueceria dos problemas que tiram o seu sono à noite? Será que o seu sofrimento atual é grande demais para quem sustenta as galáxias pela palavra do seu poder? Pense nisso. Então, o que nós vemos aqui na primeira sessão? O tamanho e o governo de Deus. A segunda sessão vai nos mostrar o modo como ele governa, respondendo à pergunta: se Deus controla tudo, como fica a nossa liberdade e as leis da natureza? A confissão de fé, então, resolve essa tensão aparente com uma precisão cirúrgica. Preste bastante atenção na sessão 2. Embora, em relação à presciência e ao decreto de Deus, a causa primeira, todas as coisas acontecem imutavelmente e infalivelmente, contudo, pela mesma providência. Ele as ordena a correr segundo a natureza das causas segundas, seja necessariamente livre ou contingentemente. Para entender esse parágrafo, precisamos entender que a Bíblia ensina duas verdades paralelas que não se anulam, mas convergem perfeitamente. Por exemplo, o que é a causa primeira? No dia de Pentecostes, Pedro explica a morte de Jesus unindo o plano eterno de Deus e a responsabilidade humana. Em Atos, capítulo 2, verso 23, vai nos dizer o seguinte: a esse Jesus que foi entregue segundo o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram crucificando.
Então, o que nós estamos observando aqui? A primeira causa. Aqui vemos a causa primeira. A crucificação aconteceu de forma infalível, porque Deus já havia decretado. Essa então nós entendemos como a causa primeira. Mas tem mais. Deus, ele também faz com que os homens agem de acordo com Deus. Ele não cerceia a vontade dos homens. Os homens, eles podem agir de acordo com as suas próprias vontades, desejos, sem serem forçados de uma forma mecânica por Deus. Então, quando os homens pecam, a escolha é deles. Veja, por exemplo, a história de Acabe. Quando Acabe foi para a batalha, ele decidiu ir por livre vontade, mas motivado por seu orgulho. Então veja a contingência. Da perspectiva humana, muitas coisas aparecem acidentais, mas estão sob o decreto de Deus. Olha esse relato em 1 Reis, no capítulo 22 e verso 34, um relato impressionante sobre a morte do rei Acabe, que diz assim: Então um homem atirou com um arco ao acaso e atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Perceba a nuance. Para o soldado que puxou o gatilho do arco, a flecha foi disparada ao acaso. Contingência. Ele nem sabia em quem estava atirando, mas para Deus, que é o responsável pela causa primeira, aquela flecha tinha um endereço fixo para cumprir a profecia de julgamento contra Acabe. Então os teólogos de Westminster foram geniais aqui, porque eles deixaram claro que Deus não nos trata como robôs. Isso seria fatalismo. E Deus também não abandonou o mundo às leis da física. Isso seria deísmo. Então Deus é a causa primeira, é a fonte e o garantidor de que tudo caminhará exatamente para onde ele planejou. No entanto, ele realiza o seu plano através das causas secundárias, ou seja, preservando as características das suas criaturas. Se uma pedra cai, ela cai pela lei da gravidade. Se um homem decide aceitar um emprego ou cometer um pecado, ele o faz por sua própria vontade. Deus, ele não violenta a natureza das causas secundárias. Ele as estabelece e as usa. Por exemplo, uma excelente ilustração para explicar isso. Imagine que você caminha pela rua e vê uma vidraça quebrada com um buraco de bala, e se investigarmos a sequência desses eventos, descobriremos o seguinte. Primeiro, o vidro quebrou porque a bala atravessou, lei da física. Segundo, a bala voou porque a pólvora explodiu dentro da arma. A pólvora explodiu porque um homem apertou o gatilho. Então, a pergunta: quem quebrou o vidro? Fisicamente, a bala. Moralmente, o homem que apertou o gatilho. E ele é inteiramente responsável pelo vandalismo. Mas teologicamente, sabemos que nenhuma molécula daquela pólvora se moveu fora do governo soberano de Deus. Deus é a causa primeira de tudo, mas o homem é a causa secundária, livre e responsável pelo seu ato. Pense também em uma sinfonia. O compositor, que seria a causa primeira, ele escreveu cada nota da partitura, mas a música só chega aos nossos ouvidos porque existem os músicos, os violinos, o sopro e as cordas, causas secundárias. Então a beleza da música não anula o violino, e o violino não pode reivindicar a autoria da música. Se Deus é poderoso o suficiente para cumprir seus planos perfeitos, usando até mesmo as decisões livres dos homens e os acasos da vida, por que você ainda teme as decisões das autoridades terrenas ou as reviravoltas inesperadas do dia a dia? Se até a flecha lançada ao acaso cumpre o propósito de Deus, meu irmão, haveria alguma tempestade na sua vida que ele não pudesse direcionar? Então, o que acabamos de ver nessa sessão é a compreensão, né, de que Deus utiliza as causas secundárias, como os remédios, o trabalho e as leis da física.
Agora, na próxima sessão, na sessão 3, entenderemos a absoluta liberdade do Criador de agir além desses mecanismos. Então, a Confissão de Fé de Westminster sintetiza, nessa sessão 2, na sessão 3, a atuação de Deus no universo em uma fórmula teológica precisa e equilibrada. Olha só, olha o que diz a sessão 3. Deus, em sua providência ordinária, faz uso de meios, mas é livre para agir fora, acima e contra eles, ao seu bel prazer. Veja a providência ordinária como o uso de meios. Normalmente, Deus sustenta e governa o mundo por meio de processos regulares. Ele usa a chuva e o ciclo da água para fazer brotar o alimento. Isaías 55, dos versos 10 ao 11, nós vemos o seguinte: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, mas regam a terra fazendo-a brotar e florescer, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. O ensinamento aqui é claro. Deus poderia estalar os dedos e colocar um pão bem quentinho na nossa mesa. Mas ele escolhe usar o meio ordinário da chuva, da terra, do agricultor e do padeiro. Interessante isso. Agora veja a providência extraordinária que age além dos meios. Porque Deus, ele não é prisioneiro das leis da natureza, porque ele mesmo criou. Ele é livre para operar de 3 formas: fora dos meios e sem recursos criados. Quando a ordem natural apresenta a morte ou a impossibilidade, Deus sustenta diretamente. Por exemplo, Abraão e Sara não tinham condições biológicas de gerar um filho, mas Deus agiu fora dos meios humanos. Em Romanos, no capítulo 4, dos versos 19 a 20, nos diz o seguinte: sem se enfraquecer na fé, ele levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e o estado de esterilidade de Sara, mesmo diante da promessa de Deus, ele não vacilou em incredulidade. Deus também ele age acima dos meios. Ele supera a capacidade natural. Por exemplo, quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, superando infinitamente a capacidade da matéria original. E contra os meios também. Deus ele age contra os meios, invertendo as leis físicas. Quando as leis da física dizem que um objeto deve afundar ou que o fogo deve queimar, Deus altera as propriedades da matéria para cumprir seus santos propósitos. Em Daniel 3,27 nós lemos o seguinte: os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça deles não estavam chamuscados, os seus mantos não sofreram alteração e eles não tinham nem mesmo cheiro de fumaça. Historicamente, esta seção protege a igreja contra o racionalismo iluminista e o deísmo, que ganhavam força na Europa e que afirmavam que o universo era um sistema fechado de causas e efeitos onde os milagres seriam impossíveis. Os teólogos puritanos deixaram claro que a ordem natural e os milagres não estão em conflito. O milagre não é uma violação caótica da lei natural, mas a intervenção direta e soberana da causa primeira, demonstrando o seu poder redentor. Os meios ordinários e os milagres são elementos intimamente correlacionados de um mesmo plano divino. Deus usa os meios para gerar estabilidade e constância na vida humana, mas age de forma extraordinária para manifestar sua glória e autenticar a sua revelação. Para compreendermos essa dinâmica, imagine uma fábrica de automóveis moderna e totalmente automatizada. As esteiras correm, os braços robóticos soldam as peças e as máquinas pintam a lataria com precisão cirúrgica de forma mecânica e contínua. Esse funcionamento regular representa a providência divina, ok? O mundo funciona segundo as leis e os meios estabelecidos. Gravidade, biologia e química.
Contudo, meus queridos, o engenheiro que projetou e construiu toda a fábrica não está preso do lado de fora assistindo impotente. A qualquer momento, se assim desejar, ou se houver uma necessidade específica, ele pode apertar um botão, pausar a automoção e entrar na pista de montagem e alterar uma peça com as próprias mãos. Quando Deus cura um enfermo, desenganado pela medicina, ou flutua um machado de ferro nas águas do Jordão, o que está acontecendo? Ele está entrando na linha de montagem para operar contra e acima dos meios, demonstrando que o controle remoto do universo pertence exclusivamente a ele. Se Deus é livre para agir sem recursos humanos, por que limitamos a nossa fé e a nossa esperança apenas àquilo que os nossos olhos conseguem enxergar ou que os nossos recursos financeiros podem pagar? Será que o seu Deus só consegue lhe abençoar se as circunstâncias naturais forem favoráveis? Ou você vê, ou você crê, na verdade, no Criador que faz o ferro flutuar e o fogo perder o poder de queimar? Então, concluímos essa sessão 3, compreendendo o agir sobrenatural de Deus. Então, agora nós vamos partir para a próxima sessão, que aborda um dos dilemas mais profundos de toda a história: como a providência de Deus se relaciona com a entrada do pecado e do mal no mundo sem que ele seja o autor do pecado. Então, se você estiver pronto para este profundo mergulho, me envie aí, dê um grito que sim. Foi um pouco baixo e também você nem respondeu, mas eu quero acreditar que você esteja pronto. Então, aqui a doutrina sai do campo abstrato e toca diretamente no nosso coração, mostrando como a providência lida com o crente, com o ímpio e com a igreja. Então, a sessão nos diz o seguinte: Deus, em sua sabedoria, muitas vezes permite que seus próprios filhos passem por tentações e experimentem a força da corrupção de seus corações por um tempo. O objetivo não é destruí-los, mas castigá-los por pecados passados e humilhá-los ao revelar a fraqueza oculta deles e elevá-los a uma dependência mais íntima de Deus e torná-los mais vigilantes contra o pecado. Em 2 Crônicas 32:31 nos diz o seguinte: Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para perguntar a respeito do prodígio que se tinha verificado na terra, Deus o desamparou para testá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Deus age como um ourives. O ourives coloca o ouro bruto no fogo ardente não para queimar o metal precioso, mas para fazer com que as impurezas subam à superfície e possam ser removidas. Quando a providência nos aperta, Deus está revelando o nosso lixo oculto, orgulho, autossuficiência, para nos esvaziar de nós mesmos e nos aproximar dele. Veja a seção 6. Quanto aos homens perversos, Deus, como justo juiz, os cega e endurece devido aos seus pecados anteriores. Ele lhes nega a graça iluminadora. Às vezes, retira os dons que já tinham, expõe-os a situações que ativam sua corrupção e os entrega às suas próprias paixões e a Satanás. Assim, eles se endurecem usando os mesmos meios que Deus usa para amolecer outros. Interessante isso. Em Romanos 1:24, capítulo 1, verso 24, verso 26 e verso 28 nos diz o seguinte: Por isso Deus os entregou às impurezas do coração deles. Deus os entregou a paixões enganosas, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um mau entendimento. Pense no Sol. O mesmo raio solar que brilha do céu tem dois efeitos completamente opostos, dependendo da matéria que atinge. Ele derrete a cera, mas endurece o barro. A pregação da palavra e os juízos de Deus amolecem o coração do crente arrependido, mas endurece o ímpio obstinado. O maior castigo que Deus pode dar a um homem nessa terra não é a pobreza ou a doença, mas dizer: seja feita a sua vontade e ande nos seus próprios caminhos. Agora veja, a seção 7 nos diz: embora a providência de Deus alcance todas as criaturas em geral, ela cuida de uma maneira muito especial da sua igreja
dispondo absolutamente todas as coisas da história para o bem do seu povo eleito. Então, o ápice do conforto providencial está no texto mais famoso do apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, que nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Imagine que você olha para o avesso de um belo tapete e tudo o que você vê por baixo são nós bagunçados, linhas cortadas, fios escuros e uma aparente confusão. Mas quando o artesão vira o tapete para cima, você enxerga um desenho perfeito. A história do mundo e da igreja pode parecer o avesso do tapete. Caos político, perseguição, dor, mas Deus está tecendo uma obra de arte. Impérios sobem e descem, políticos, a política, os governos, os poderes, crises econômicas acontecem. Mas o foco central da história humana é a noiva de Cristo, a igreja. Tudo se move para o nosso bem e para a glória dele. Meus queridos irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo sobre a providência divina. Aprendemos que Deus governa desde o átomo até o anjo e que Ele usa as leis da natureza e as escolhas humanas sem tirar nossa responsabilidade, que Ele faz milagres quando quer, que Ele canaliza o próprio mal para os seus santos fins e que Ele usa as crises para nos santificar e proteger sua igreja. Não estamos à deriva. O barco da nossa vida tem um capitão experiente no leme. Podemos fechar os olhos hoje e dormir em paz, sabendo que aquele que governa o universo nos ama com amor eterno. Diante de um governo tão perfeito, sábio e amoroso, você continuará insistindo em andar ansioso pelo dia de amanhã? Se o universo inteiro está seguro nas mãos de Deus, por que a sua vida não estaria? Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Espero que esse estudo tenha trazido profundidade e consolo ao seu coração. Até o nosso próximo episódio, se assim Deus quiser. Deus te abençoe.